Hoje vamos falar sobre os problemas com companhias aéreas. Quais são os direitos dos passageiros? É o que você vai entender agora. Está no ar o quadro Seu Direito. Quem nunca passou por um imprevisto quando foi viajar de avião? Atrasos de voo, extravio de bagagem, enfim, uma série de fatores que não podemos controlar e que estamos expostos quando contratamos uma companhia aérea. E quem vai nos explicar melhor sobre este assunto é o advogado especialista em direito do passageiro e membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Rondônia, o Dr. Marco Aurélio, que é muito bem-vindo aqui com a gente. Tudo bem, Marco Aurélio? Tudo bem. Hoje a gente sabe que, de fato, existem diversas problemáticas aí acerca dos voos, né? Mas a gente tem uma série de amparos na legislação e se eu tive, por exemplo, problema com um voo, mas a companhia não respeitou o meu direito, se eu tenho conhecimento que eu tinha certo direito ali, o que eu devo fazer? Bom, primeiramente, a gente vê na nossa prática diária na advocacia, a gente vê que o consumidor, muitas vezes, ele tem dificuldade em criar provas de quando ele está no meio da situação, quando está acontecendo o problema com o voo. Então, o que é importante nesse momento? É ele guardar o cartão de embarque, no caso ocorra uma alteração. Se ele está aguardando por certo tempo dentro do aeroporto, ele tirar foto do painel, demonstrando o horário. Ele pode também filmar. Às vezes a pessoa fica com medo. Será que eu posso filmar? Não posso filmar? Não, você pode filmar. Claro que você não vai filmar o rosto do funcionário, mas você pode filmar ali aquele momento que você está vivendo aquela turbulência, aquele transtorno, né? Que as pessoas ficam perdidas sem saber o que fazer. Essa que é a verdade. Mas o mais importante é criar prova para tudo que está acontecendo. Tentar sempre, de alguma forma, registrar aquilo. Isso, registrar o momento, o fato. Né? E qual é o prazo para entrar com o processo contra uma companhia aérea? O Código de Defesa do Consumidor, nesse tipo de demanda, ele prevê até 5 anos para você entrar com uma ação judicial pleiteando indenização. Antes da gente seguir aqui com o assunto, quero me despedir de Rolim de Moura e Pimenta Bueno, que seguem agora com a programação local. Beijo grande para todo mundo. Nosso encontro está marcado mais uma vez amanhã. Então, até 5 anos ainda há essa possibilidade. Correto. E quanto tempo dura um processo contra uma companhia aérea? Bom, aqui dentro do estado de Rondônia, esses processos têm a duração de média de 3 a 12 meses. Né? A gente pode, às vezes, nós fazemos acordos judiciais com as empresas, com 3 meses a gente já consegue extinguir o processo, mas a duração média é de até 12 meses. Quando cabe indenização por danos morais? Então, a indenização por danos morais, no caso de problemas de voo, por muito tempo foi uma indenização in re ipsa, quer dizer, você não precisa comprovar o dano. Né? O seu voo atrasou, cancelou, você já está demonstrado o dano. Mas hoje em dia existe uma outra corrente menos majoritária que diz que você precisa também comprovar o dano. Então, como você vai comprovar o dano? Você viajou, uma viagem, a gente sabe que uma viagem, ela nunca é você não planeja uma viagem do nada, sempre tem um motivo, né, para você viajar. Então, se você perdeu férias, perdeu um compromisso, uma reunião, você perdeu uma consulta médica, né? Algum transtorno que esse atraso, essa alteração no voo gerou para você. Férias, perdeu um dia. Não importa, então se perdeu um dia de férias, poxa, você tinha uma hospedagem, você tinha uma programação, você estava com a sua família, né? Você cria uma expectativa. Então, isso é um fator que gera dano moral. Se as etiquetas das minhas bagagens forem trocadas e isso me causarem um sério problema, a gente teve aí noticiado, né, em todo o país o caso de brasileiras que viajaram para o exterior, tiveram problemas aí, uma acusação de tráfico de drogas. E aí? É responsabilidade de quem neste caso? Bom, foi um caso que foi bem veiculado, né, bem interessante e o barulho que fez, né, na sociedade. Nesse caso, foi identificado que, de fato, era uma quadrilha que fazia a troca das bagagens, né, dentro ali do aeroporto, mas, ainda assim, a responsabilização é toda da companhia aérea, porque é ela que tem essa segurança, que tem o controle. Né? Então, não tem como ser, por mais que tenha a questão criminal dos meliantes que fizeram o fato, mas cabia a companhia aérea resguardo, que responde pela situação. Então, no caso, elas podem agora entrar com ação contra a companhia. Sim, contra a companhia aérea. E se fosse uma mala trocada ali também, sem esse tipo de problema, trocou com uma outra pessoa, outro passageiro, da mesma forma. É responsabilidade da companhia. Isso. Eu até vou falar de um ponto interessante que às vezes as pessoas não sabem. A bagagem, quando você contrata um voo, a bagagem ela tem que, e durante todo o trajeto, ela tem que estar com você. Quando você chega no seu destino, a sua bagagem precisa
chegar com você. Se a sua bagagem não chegar, isso já é um fator determinante que você pode entrar com uma ação também pleiteando indenização por danos morais. Porque a gente chama isso de extravio temporário de bagagem. Então, extravio temporário de bagagem também é passível de danos morais. E se de repente ali na esteira as pessoas se confundiram, né? São malas parecidas, as pessoas se confundiram e não conseguiram mais fazer essa troca. E eu saí no prejuízo porque minha mala tinha objetos ali de alto valor. E aí, isso é responsabilidade da empresa ou já não posso dar essa responsabilidade a ela, já que foi uma troca entre pessoas ali na esteira? Por mais que essa troca tenha ocorrido entre as pessoas, entre os consumidores, a companhia aérea ela tem um dever de segurança. Então, ela precisa ter mecanismos de segurança para poder ter o controle de todo o momento do despacho de bagagem, da retirada das bagagens. De toda forma, a responsabilidade vai ser dela. Com certeza. Outro costume que tem sido bastante corriqueiro entre algumas companhias, doutor, é com relação a danificar a mala. Danificou a minha mala, eu fui até o guichê, apresentei que minha mala ali foi danificada, eles me dão um voucher de descontos para utilizar ali na compra de uma nova passagem. O fato de assinar que eu aceito este voucher, ele me impede de entrar com uma ação posterior, já que também é algo corriqueiro, uma problemática corriqueira, o dano das bagagens? Não impede. Você, mesmo que você tenha avarias na sua bagagem e que eles te dêem um voucher com certo valor e que tem uma durabilidade só de 3 meses, já de adiante você sabe que esses vouchers só têm durabilidade de 3 meses, isso não inibe você de entrar com uma ação judicial, porque às vezes você danificou a mala e ela não tem mais utilidade. Mesmo que eu tenha aceito por mais que você aceite o voucher. Ali... Isso, é uma espécie de compensação financeira que eles fazem, porque eles sabem que já aconteceu um dano, né? Então é para compensar ali o transtorno que foi gerado ao consumidor. A gente tem pergunta do nosso telespectador que está participando via WhatsApp. Olha só, bom dia, comprei 3 passagens ida e volta Porto Velho, Cuiabá em agosto de 2022 para viajar em outubro de 2022. Porém, um dos passageiros sofreu acidente, fraturou bacia e ombro e, por indicação médica, ficaria 30 dias acamado, não podendo viajar. Pedimos cancelamento e reembolso, porém a empresa está cobrando multa abusiva e até hoje não devolveu o dinheiro. Posso entrar na justiça? Tenho laudos. É um caso ali que envolve saúde, né, doutor? Com certeza. E aí? Então, nesse caso, né, ela foi bem específica ali na questão do comentário dela, que foi uma questão de saúde. Então, toda vez que você tiver algum problema relacionado à saúde, a companhia aérea tem o dever de devolver o valor pago da passagem aérea. E não pode cobrar nada, né? E até é importante o que ela falou da questão da cobrança abusiva. Nós vemos uma prática comercial muito forte das empresas aéreas com aquelas passagens não reembolsáveis. Esse termo passagem não reembolsável, isso não existe. Isso é uma prática comercial das empresas aéreas, mas se a gente levar isso ao judiciário, isso não existe. Nós chamamos isso de enriquecimento ilícito. Quando você compra uma passagem de R$1.000 e de repente a empresa só quer devolver R$200 da passagem para você. Não tem condição, né? Você pode entrar na justiça, que com certeza você vai ser beneficiado e vai ser indenizado. Só mais uma dúvida em relação à situação da Fátima, que pode servir de exemplo para outros telespectadores. No caso, eram ela e outros familiares e um se acidentou. Eu posso pedir o cancelamento de todos ou tem que ser apenas daquela pessoa que está impedida? Porque, às vezes, se eu vou com o meu companheiro, ele se machucou, ele não pode por saúde, e aí acaba o momento para todos da família, não é só para ele que teve ali um acidente. Sim. Mas nesse caso, mesmo assim, só o passageiro que se acidentou que teria direito a ser reembolsado. Ok. Fazer seguro viagem com cobertura de extravio ou não? Então, essa questão do seguro viagem, ela é interessante, né? Não deixa de... É um seguro, você pode fazer, mas o fato de você ter o seguro de viagem para o extravio de bagagem não inibe você entrar com uma ação judicial no caso de extravio. Então, não há necessidade, de repente, de ter esse custo a mais, porque já estou assegurado. Você está assegurado, mas se você quiser, com certeza tem um valor ali, tem um prêmio, né? Que você pode receber no caso de extravio. Muito bem, são muitas dúvidas relacionadas a estas situações de voos, né, de viajar. Quem quiser saber mais sobre este assunto pode te encontrar como? Bom, pode me encontrar no meu Instagram, eu faço um trabalho muito forte de rede social, falando de casos, né? Eu gosto de educar, a gente educa o nosso público, né, para ele saber cada vez mais o seu direito. Meu Instagram é marcoaurelio.adv.
Tá certo. Obrigado pela sua participação aqui Obrigado. com a gente. Tá aí, este foi o quadro Seu Direito, que volta na próxima semana.